dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Bom dia, mamães e papais e curiosos de plantão! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas Conexões da Manhã. Sempre muito bom estar aqui com vocês, dividindo conhecimento, aprendendo junto, compartilhando, ok? Arim, cadê o café? Então, gente, tava treinando hoje, eu acabei de subir, não deu tempo de fazer o café. Se eu fosse fazer o café, a gente ia começar atrasada a live. Então, tô sem meu cafezinho hoje, tô aguarda pra tomar um café. Assim que acabar a live, ó, até salivei. Vou correr lá fazer o cafezinho pra tomar. Por isso que eu estou sem minha xícara hoje. Subi, liguei o celular e bora lá fazer a live, certo? Depois a gente toma café. Hoje vai ser uma exceção. Bom dia, Arim. Bom dia, Jaque. Bom dia, Joyce, Flávia, Mayra, Helena, Letícia, Tati, a Amanda. Sejam todas bem-vindas. Andréia Silva. E os meninos também, né? Os papais, sejam bem-vindos e bem-vindas, ok? Pessoal, vamos lá. Hoje eu decidi a gente dar uma pausa no livro. A gente começaria o capítulo 7, mas eu decidi dar uma pausa no livro porque eu tô com uma coisa queimando aqui dentro, que eu tô precisando falar com vocês sobre isso, que aconteceu recentemente aqui em casa, e eu acho que pode ajudar de alguma forma a clarear a mente, a abrir os olhos para um novo olhar sobre o comportamento dos nossos filhos. Então hoje nós vamos dar uma pausa no livro. Semana que vem, segunda-feira, a gente inicia o capítulo 7. Então hoje nós vamos falar sobre como interpretar o comportamento desafiador ou o comportamento introspectivo, como interpretar o comportamento da nossa criança e como usar as histórias para educar, usar as histórias para que a criança entenda o que a gente está querendo dizer. Já que viemos de uma educação onde a criança não tem que entender nada, a criança não tem que querer nada, a criança não tem que saber nada, a criança tem que escutar e obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Então, essa geração que a gente vive hoje, isso não funciona mais. Se a gente tenta fazer isso na infância, a gente colhe frutos negativos, frutos podres, frutos ruins na adolescência. Então a gente precisa mudar isso para ter uma geração diferente lá na frente. Adultos fortes, adultos resilientes, adultos com inteligência emocional, adultos que podem prosperar, crescer, contribuir para o mundo, para a sociedade, não é? Crianças que se tornarão adultos felizes emocionalmente. Por isso que a gente precisa mudar o nosso jeito de educar, certo? Então, não deixem de curtir essa live aqui, clicando no coraçãozinho, enviar para algumas pessoas clicando nesse aviãozinho. E claro, né, gente, depois ela vai estar no YouTube, aí vocês podem compartilhar com pessoas que não puderam assistir ao vivo, certo? Que isso é muito importante. E bora lá, como diz o Davi, meu Davi fala, bora lá, mãe? Bora lá para aprender isso? O que eu quero ensinar para vocês hoje? A interpretar mesmo o comportamento da criança, tá? Então, eu vou contar hoje pra vocês o que aconteceu aqui em casa essa semana, pra vocês entenderem. Eu cheguei, hoje é quarta, acho que foi segunda-feira. Eu cheguei aqui em casa um pouco mais cedo e o Pedro não estava aqui dentro de casa, né? Alguns dias da semana ele tem aula online, outros dias da semana ele tem aula presencial. E nesse dia ele tinha aula presencial, acabou a aula, ele desceu, ele tinha aula online, acabou a aula, ele desceu pra brincar. Quando eu cheguei, ele não estava aqui. Então, eu deduzi que ele estava brincando lá embaixo, porque nós moramos num apartamento. E eu cheguei bem quietinha, continuei ali, né, respondendo algumas mensagens no WhatsApp, e eu escutei ele entrar. Quando eu escuto ele entrar, ele entrou meio bravo, e a menina que cuida dele pra mim quando eu tô trabalhando, eu escutei ela dizendo pra ele, Pedro, não faça assim, porque é falta de respeito. E aí ele deu de cara comigo. Eu escutei ela falando isso na entrada e aí logo em seguida ele deu de cara comigo. Quando ele deu de cara comigo, ele já regalou um zoião desse tamanho, né? Porque eu escutei ela falando e aí ele sabia que eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Aí, mas ele cruzou os braços na mesma hora assim, cara de emburrado, mostrando pra mim que tava bravo e passou reto por mim. Eu falei, oi, ele passou reto por mim e foi lá pra dentro, lá pro quarto. E aí eu olhei pra Fran, né, que tava com ele, e falei, o que aconteceu? E ela me contou que ele estava brincando no parque, aqui embaixo, no prédio, só que ele tava subindo em alguns lugares do parque
E uma outra pessoa que estava ali embaixo, um outro adulto que estava cuidando de uma outra criança, falou para ele que não podia subir onde ele tinha subido, porque existia uma regra que estava colada ali na parede de bom uso do parque, que era perigoso, que a criança poderia cair. E falou para ele, ó, não pode subir aí, tá até escrito aqui. E comentou com a Fran que tava com ele, falou assim, ó, não é verdade? Daí ela olhou e falou assim, ah, não sabia, onde que tá escrito? Ela ali. E ela olhou aquilo e falou, é verdade, Pedro, tá escrito mesmo que não pode. Ele ficou bravo. Ela falou assim, daí, Gabi, quando eu falei que não pode, que eu concordei com a moça, ele ficou bravo comigo, disse que eu só concordo com os outros e disse que queria subir. E subimos. E aí, quando a gente tava entrando aqui, ele ficou com raiva de mim, eu fui falar com ele e ele me mostrou a língua. Aí eu falei, entendi. Daí ela falou assim, eu não entendi o que aconteceu. Eu falei, mas eu entendi o que aconteceu. Ele ficou com vergonha da exposição. Então vamos lá, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Antes de contar como eu resolvi isso, tá? Eu conheço meu filho. Então é muito importante que a gente aprenda a conhecer o que move os nossos filhos e o que desmotiva os nossos filhos, ok? O meu filho, ele tem personalidade extrovertida, comunicativa, criativa, energética, né? Então ele gosta de movimento, ele gosta de pular, ele gosta de correr, ele gosta de brincar, ele gosta de conversar, ele gosta de interagir, ele gosta de participar, ele gosta de se sentir útil, de se sentir aceito no ambiente, ele gosta. Ele não gosta de pessoas tentando mandar nele, dizer o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, porque ele é dominante, então ele gosta de ter o controle da situação. Ele não gosta de levar bronca, ele não gosta de ser chamado a atenção, porque ele fica com vergonha quando isso acontece, porque o perfil influente, ele não gosta de errar, porque o erro para ele remete à frustração, o erro para ele remete a julgamento, a rejeição. E o influente, ele tenta a todo e qualquer momento evitar a rejeição, porque ele quer ser muito aceito, por isso que ele precisa do elogio, por isso que ele precisa do tempo de qualidade, por isso que ele precisa estar com alguém. Ele tem essa necessidade no interior dele. Todas as pessoas de perfil influente, elas são assim, certo? Então, se ele tem tudo isso e quando ele estava explorando toda aquela necessidade dele, pulando, correndo, mesmo sabendo que não podia, fazendo tudo aquilo, na hora que o adulto chamou a atenção dele, um adulto terceiro, tá? Um terceiro adulto chamou a atenção dele e a pessoa que estava com ele, que ele tem confiança, né? Que ele está ao lado, que ele deposita algum tipo de sentimento, concordou com outro adulto que ele não conhece, que ele não tem intimidade, que chamou a atenção dele, desvalidou totalmente a necessidade dele de pertencimento e de aceitação. Ou seja, ele foi exposto perante outros adultos, se sentiu envergonhado e não sabendo lidar com a vergonha, não sabendo lidar com o julgamento, não sabendo lidar com as consequências da sua escolha, porque foi ele quem escolheu fazer aquilo, mesmo sabendo que não podia, porque ele sabe que não podia, mas é aquilo que eu escrevi no post uns dias atrás. O que eu faço com a vontade que eu tô de gastar a energia? Né? Eu sei que não pode, mas ao mesmo tempo eu tô com essa vontade e eu sei que não tem risco. Afinal, ele sabe mesmo pular, correr e tudo mais, ele tem equilíbrio. E aí, mesmo sabendo que não pode, ele assumiu o risco. Mas ele não sabe lidar com as consequências disso, com os olhares do outro, com o julgamento do outro. Isso ele ainda não desenvolveu, ele ainda não aprendeu. Estamos falando de uma criança de 7 anos. Nós somos adultos. Muitos adultos com perfil influente não conseguem até hoje lidar com a rejeição do outro, com o julgamento do outro, morre de vergonha, de medo de se expor e os outros julgarem, os outros analisarem, os outros acharem que ele não é tão bom assim, e aí deixa de se arriscar para tentar. Conhece pessoas assim? Imagine uma criança de 7 anos, certo? Então, quando ela me contou isso, Gabi, mas como que você percebeu tudo isso? Porque o meu olhar está para a necessidade do meu filho. Quem é o filho de vocês? Qual é a necessidade do teu filho? Qual o perfil do teu filho? Quando você olha para ele, o que mais motiva ele? O que mais desmotiva ele? O que ele gosta de receber? O que ele detesta receber? O que faz ele colaborar e o que faz ele ficar egoísta? É tentar entender no comportamento da criança o combustível que ela precisa para sobreviver. Todos nós temos um combustível. Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, as crianças têm o delas.
Quando eu percebi que ela concordando com o adulto, e a atitude dela não foi errada, certo? Realmente tinha uma regra, ele feriu essa regra, ela concordou que existe a regra e que ele estava fazendo estava errado. No entanto, ela fez isso na frente de uma terceira pessoa que ele não conhecia, ele se sentiu exposto, se sentiu comandado, ele tem uma necessidade de não ser comandado, estamos aprendendo a ensinar e ele a lidar com isso, ele sentiu vergonha. A vergonha trouxe um sentimento secundário, que foi a raiva. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Escreve aí pra mim. A raiva, gente, é sempre um sentimento secundário. Pode ver, se você disse assim, eu tenho raiva do meu marido, eu fiquei com raiva do meu chefe, tenho raiva da minha amiga, eu tenho raiva do meu filho. A raiva é um sentimento secundário. Antes da raiva, sempre tem um primário, certo? Qual é esse primário? Alguém não atendeu a sua necessidade de valorização, alguém te fez se sentir não importante, descartável, a indiferença ou a falta de colaboração, a falta de importância. Por você ter se sentido assim, isso gerou raiva. Então, no meu filho, a exposição, a vergonha, ele transformou em raiva. Por quê? Porque ele tem temperamento da raiva. Porque quando ele tá chateado, normalmente ele pode demonstrar mais de uma forma raivosa do que chorando. Porque são tipos de temperamentos da criança, certo? E aí o que aconteceu? Ele ficou bravo, quis subir, e na hora que ele estava entrando, que a Fran foi conversar com ele mostrou a língua para ela como um protesto. Do tipo assim, eu não gostei do que você fez. Entendeu? O comportamento dele foi totalmente errado, mas a gente precisa analisar o porquê de tudo isso e não só falar, opa, parou de mostrar a língua pra mim. Eu preciso entender, para fazer a criança entender, para que o cérebro dela não decida mais fazer isso, certo? Eu só olhei pra ela e falei assim, é vergonha, Fran, eu vou conversar com ele. E aí eu fui até o quarto atrás dele. Quando eu cheguei no quarto, ele tava escondido. E eu falei, filho, e eu procurei ele na casa, nos outros quartos, não achava ele. E eu chamando, Pedro, e ele nada. Aí eu peguei e falei assim, Pedro, por favor, eu falei, eu quero conversar com você, né? Então, vamos aparecer pra gente conversar, porque senão não vai rolar. E aí, ele, tá bom, saiu debaixo da cama, tá? E apareceu. Eu fechei a porta do quarto e falei pra ele assim, o que aconteceu? E ele me contou na versão dele. Ah, a Fran concorda com todas as pessoas, menos comigo. Tem aquela moça lá que não deixa eu fazer nada, eu não posso balançar, eu não posso pular, eu não posso correr, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer tudo do jeito que ela quer, porque tem uma adulta aqui no prédio que não cuida só dos filhos dela, cuida dos filhos dos outros também, né? E aí ele não gosta disso, de ficar dando ordens e regras pra ele. Porque pensa, uma criança influente, que precisa de energia, que precisa de gás, precisa ver gente, precisa conversar. Não tem como fazer isso, porque não tem aula, não pode ver amigos porque a gente tá numa pandemia, não dá pra encontrar com todo mundo o tempo todo. É sempre aquele grupinho que a gente sempre se reúne nos finais de semana, porque a gente precisa ter responsabilidade. Então ele tá desabastecido. E aí quando ele desce pra brincar, ele tem que extravasar de alguma forma essa energia e vem alguém dizendo pra ele que ele não pode fazer o que ele quer fazer. Então aos 7 anos, ele se sentiu muito mal com isso. E ele veio falar pra mim que ela só concorda com os outros adultos, que ele não acha justo. Daí eu peguei e falei, entendi, filho. Como é que você se sentiu quando isso aconteceu? Ele falou, fiquei com raiva. Aí eu falei, você tá com raiva ou você ficou com vergonha porque ela expôs você na frente de todo mundo? E aí ele olhou assim, sabe, fez aquela cara de, pode ser. Eu falei, ó, a gente sabe muito bem da sua personalidade, certo? Você não gosta de estar errado, você não gosta que as pessoas apontem os seus erros, você não gosta que as pessoas mandem em você, certo? Nós já conversamos sobre isso, não conversamos? Ele? Sim. A gente já tá trabalhando isso. Você precisa aprender que os erros são aprendizado, que a gente erra e a gente pode aprender com isso. Que as pessoas, existem regras no mundo que a gente vai ter que seguir, então alguém vai sempre mandar na gente, porque as regras elas servem para trazer ordem, certo? Certo. Então vamos entender, você infringiu uma regra, eu falei para ele, você, né, fez algo que não deveria ter feito.
E isso gerou um tipo de cobrança. O adulto chamou a sua atenção. E quando ele chamou a sua atenção, você se sentiu exposto. Você não ficou com vergonha? O seu coração deu aquela apertadinha? Você não sentiu um sangue subindo assim no seu rosto? Daí ele falou assim, acho que sim. Eu falei, então, isso se chama vergonha. Vergonha pelas pessoas terem cobrado você. Aí eu falei assim, lembra que o papai contou esses dias que ele foi correr no lago e correndo a máscara dele desceu? E aí quando passou a guarda da CMTU, eles deram uma buzinadinha e o papai ficou com vergonha e subiu a máscara e não tinha percebido que a máscara tinha descido. A gente tá fazendo exercício, às vezes a máscara desce aqui mesmo, a gente não percebe. Mas ele levou uma buzinada e aí ele subiu a máscara, ele falou assim, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha, tive que subir a máscara. E por que ele ficou morrendo de vergonha? Porque existem pessoas que não gostam de ser chamada a atenção. Elas fazem as coisas todas certinhas e não gostam da cobrança. Não é verdade? Ele falou assim, é verdade. Eu falei, foi isso o que aconteceu com você. Você fez algo errado, chamaram a sua atenção. E aí você não gostou, se sentiu envergonhado, só que aí você jogou toda essa responsabilidade em cima da Fran. Como se o que ela tivesse feito fosse errado. Mas e o que você fez? Ele falou assim, mas eu sei subir. Eu sei subir ali. Eu sei que não pode, mas eu não vou cair, mãe. Eu sei fazer aquilo. Qual é o problema de eu fazer aquilo? Não tem problema nenhum eu fazer aquilo. Aí eu entendi que existia um outro ponto que eu precisava trabalhar com ele. Além dele entender o porquê que ele ficou com raiva e descontou na Fran, ele precisava entender a questão de assumir as consequências de suas escolhas. Porque na cabecinha dele é assim, ó, por que eu não posso subir se eu sei que eu não vou cair? Por que eu não posso fazer aquilo se eu sei que eu sei pular? Não tem sentido, não faz sentido. E aí, gente, essa é a grande X, né? O grande X da questão. A gente aprender a ser criativo na hora de educar. A gente entender que às vezes não é só explicar, não é só falar pra criança. Filho, não pode. Tem uma regra lá que tá dizendo que não pode pular e ponto. Para a cabeça da criança, como é que eu não posso pular? Como é que eu não posso correr se eu não vou cair? Ela entende que você não confia nela. Ela não consegue entender que aquilo é uma regra que precisa ser seguida. E por que ela não consegue entender? Porque ela ainda é uma criança, não viveu as consequências daquilo, então ela não consegue ter uma imagem de referência que mostre para ela que mesmo não fazendo sentido, ela precisa seguir. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá muito complexo. E aí, eu falei assim, na hora eu pensei, eu preciso de alguma coisa para mostrar para ele. E lembrei de uma multa de trânsito que chegou esses dias aqui em casa. E eu falei assim, ó, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. E peguei uma multa de trânsito. E falei pra ele, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui se chama multa de trânsito. Sabe o que é isso? É quando a gente faz algo que não deveria ter feito dirigindo e aí a gente recebe uma punição por isso. Ou seja, nós recebemos um valor em dinheiro que nós precisamos pagar porque a gente infringiu uma regra. Isso acontece porque na punição a gente interrompe o comportamento, filho. Então, por medo de gastar dinheiro, por não querer ficar gastando meu dinheiro com isso, eu deixo de fazer algo errado e assim o governo, o município, a prefeitura consegue controlar a cidade e muitas pessoas, certo? Porque essa é a diferença da punição, né, gente? A punição, ela interrompe o comportamento. Então, muitas vezes, num grupo grande de pessoas, eu não vou conseguir conscientizar todo mundo. Então, eu preciso criar punições para a questão de não querer ser punido, resolver comportamentos, que é o que a gente faz na educação dos filhos tradicionalmente e que tá errado, porque nós podemos conversar e conscientizar os nossos filhos. Nós não precisamos ficar usando punição só para calar comportamento, certo? E eu falei assim pra ele, tá vendo isso aqui? Multa de trânsito. Então, a mamãe tava dirigindo e usou o celular, certo? Atendi o telefone, sei lá, o que foi que eu fiz, mandei mensagem, nem sei se era do celular também a multa ali, nem sei, tem que ver, tá? Acho que era de estacionar em guia rebaixada, alguma coisa assim. Eu lembro que, é isso mesmo, foi de guia rebaixada. Eu falei assim, ó, papai estacionou o carro numa guia rebaixada e não viu que tinha uma guia rebaixada ali, certo? Ele não viu que tinha a guia rebaixada e acabou estacionando ali. Foi quando a gente viajou para São Paulo, não conhecia a cidade, não conhecia a rua, tava de noite, ele não viu e ele estacionou. Mas ele assumiu o risco, porque se ele é motorista,
Se ele dirige, ele tinha que, a hora que ele estacionar, conferir se ali podia, se não podia. Então ele acabou esquecendo disso, assumiu o risco e estacionou. Só que aí veio o policial e multou, porque não podia ter estacionado ali onde ele estacionou. Lembra que o papai saiu correndo do restaurante? Porque daí avisaram ele que tava a polícia lá, mas daí não deu mais tempo, o policial entendeu que não era de São Paulo, que era de Londrina, que não conhecia a cidade, mas daí já tinha multado? Lembro. Então, imagina, filho, se o seu pai olha pro policial e fala assim, não é justo, porque eu não conheço a cidade, eu não conheço a rua, eu não vou pagar essa multa, só porque eu estacionei ali. Ele falou assim, mas é verdade, o papai não conhecia a cidade. Eu falei assim, sim, é verdade, o papai não conhecia a cidade. No entanto, ele, como motorista, ele tem a responsabilidade de saber onde é que ele está estacionando, se pode ou se não pode estacionar. Então, ele assumiu as consequências do seu erro. Quando vem a multa diz que o que ele fez foi errado e ele não tem o direito de ficar bravo com o policial, porque ele tinha total responsabilidade de fazer o que era certo, uma vez que ele estava ao volante. Então, quando você, Pedro, decide subir num lugar onde está escrito que não pode, você precisa assumir a responsabilidade da sua escolha. Então, quando vem um adulto e chama a tua atenção, isso pode acontecer porque você está fazendo algo que não deveria. Então, quando acontecer, assuma, filha, a sua responsabilidade. Você não tem o direito de ficar bravo com quem chamou sua atenção, porque você sabia que não podia e mesmo assim decidiu fazer. Então, é que nem o seu pai, coloque a máscara, pague a multa. E no seu caso entenda o adulto, desça, diga pra ele, desculpa, mas mãe, eu sabia, eu sei que você sabia. Eu sei que você consegue pular, eu sei que você não se machuca, mas as regras existem para manter uma ordem. É só você que usa aquele parque? Não, mãe. Então, se não é só você, outras crianças sabem fazer o que você sabe? Não. Tem criança que pode ver você fazendo e tentar fazer igual e aí se machucar e a responsabilidade vai ser do condomínio, que colocou um brinquedo que não traz segurança. Você tá entendendo? Se a gente morasse numa casa e esse brinquedo fosse só do nosso quintal, eu conheço você, eu sei que você pode subir, que você não vai cair. Então, você poderia subir, você não estaria influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo. Mas dentro de um prédio onde todo mundo usa aquilo, se você faz, você estimula outras crianças. E nem todas as crianças conseguem fazer o que você consegue fazer. Então, para manter a ordem do condomínio, é preciso criar regras. Você entendeu? Ele fez assim, saiu do quarto, eu fiquei olhando, foi lá na Fran e falou, desculpa, Fran. E por que ele fez isso? Porque ele entendeu. Agora eu pergunto, ele vai deixar de subir no negócio que não pode subir? É tipo um parapeito do parquinho. Conhecendo o meu filho do jeito que eu conheço, ele não vai deixar de subir. Eu, conhecendo ele do jeito que eu conheço, ele consegue subir ali, não tem perigo, a altura não é tão alta, se ele cair ele não vai se machucar, mas existem regras. Só que hoje, quando ele decidir subir naquilo ali, ele sabe que outro adulto pode vir chamar a atenção dele e ele vai ter que descer e não vai mais se sentir exposto, uma vez que se ele decidir fazer, ele mesmo já está se expondo, fazendo algo errado. E ele entendeu isso. Fez sentido o que eu falei aqui agora, gente? Fez sentido o que eu contei pra vocês? Gabi, mas como é que eu vou ter a ideia de falar tudo isso? Eu não consigo pensar nisso, eu não consigo passar isso pela sua cabeça, eu contando essa história pra vocês? É que eu contei mínimos detalhes, tá? Eu contei mínimos detalhes do que eu pensei, do que aconteceu, pra vocês entenderem o processo, o raciocínio, certo? De tudo isso. Mas a questão é, qual é a personalidade do seu filho? O que é que fere ele? Diante de uma situação, entenda se ele foi ferido nessa necessidade e não proteja, ensine. Ele foi ferido, certo? Ele foi exposto. Mas seria errado da minha parte se eu tivesse dito assim, ó,
você não devia ter feito isso, você não devia ter exposto ele, falado na frente de outros adultos, chama ele no canto, porque daí eu tô atendendo a necessidade só dele, não tô ensinando ele que existem regras que ele precisa cumprir. O que eu disse pra ele foi o seguinte, tem uma pergunta aqui, você vai permitir que ele faça isso novamente? A questão é, desde que seus filhos corram risco, dentro desses riscos saudáveis, sendo calculados, por que eu vou permitir que ele faça isso novamente? Porque eu sei que aquilo não oferece risco para a vida dele. A regra do parque é não suba ali naquele parapeito, mas ele consegue subir. Ali não é alto, não tem por que ele não possa subir ali, tá? Mas eu sei que existem a regra porque crianças menores usam. Então, ele não deve subir por conta disso, certo? No entanto, ele precisa criar a consciência de que se ele subir, ele vai receber pito de outras pessoas. Ele vai receber as consequências disso. Quando eu estou com ele no parque, nós combinamos. E eu falo pra ele, ó, não tem nenhuma criança aqui agora, se você quiser subir, pode subir, você não vai influenciar ninguém com isso. Suba, desça e já brinque normal. E ele faz porque, gente, eu sei da necessidade nessa pandemia de gastar energia que eles não estão podendo gastar. Quando tem outras crianças, a gente já conversa e eu falo com ele, falo, olha, outras crianças estão aqui, se você fizer, você vai dar o exemplo para essas outras crianças, elas vão querer fazer igual e elas podem se machucar. Então não leve pessoas para fazer coisas com você, filho, porque você não sabe se todo mundo consegue o que você consegue. E ele entende, gente, e ele fala, tá bom. E aí o que ele faz? Ele decide não subir. Mas porque ele entende a importância de cuidar também dos pequenos. Tudo é uma questão de diálogo. Mas hoje eu tenho certeza que ele vai pensar 2 vezes se eu não estiver lá, se ele vai subir ou não, porque ele vai entender que se ele decidir fazer, ele vai ter que assumir as consequências disso. Entendeu? Que é ouvir alguém falando para ele descer, que é ser exposto, que é ser cobrado, que é levar pito. E aí, se ele quiser, ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que descer, baixar a bola e decidir não fazer mais. Mas, Gabi, eu não acho certo, acho que ele não tem que subir, ponto. Ótimo! Se você acha que não tem mais que subir, que ele tem que entender isso, ensine dessa forma. Gente, pra mim, não tem assim, ó, o meu jeito é o certo e o jeito do outro é errado. Não tem isso. O que eu tô querendo dizer pra vocês é, se você não quer flexibilizar nesse sentido, se você acha que aquela regra tem que ser seguida, ponto, acabou, e ele precisa entender, ponto, acabou, que a regra tem que ser seguida, ponto, acabou, explique isso pro teu filho, mas entenda que ele tem necessidades e você vai ter que dar um jeito de validar essas necessidades, senão ele não vai te obedecer. Senão ele não vai seguir a regra. Senão ele vai olhar para todas as regras e vai falar, meu, que saco, que chata essas regras, e vai começar a infringir todas. Porque não faz sentido, ele tá se sentindo desvalidado. Então, a forma como a gente passa isso faz a total diferença. Claro, não é porque existem coisas que ele consegue fazer que eu permito toda e qualquer coisa. Tem coisas que ele consegue, mas oferece risco. Risco que, se acontecer, traz dor. Machuca, então eu converso e falo, não, eu preciso que você confie em mim, mas eu sei que você sabe, e não. Mãe, não, eu falo pra ele, mas porque você pode cair, pode acontecer, e se acontecer você vai se machucar, confie em mim, e ele fala, tá bom. Entende, gente? Então é tudo uma questão de conversa, diálogo, entender a criança, usar exemplos, mostrar situações para ela, como eu usei da multa, para que ela entenda o motivo pelo qual não deve fazer, ou para que ela entenda o motivo pelo qual ela precisa assumir as consequências. Certo? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Aprendam a usar histórias, aprendam a usar metáforas, usem experiências vividas por vocês para ensinar a sua criança. Isso ajuda muito quando a gente já viveu algo, mesmo que seja fora do contexto, ajuda a criança a entender o que você está querendo ensinar. Valide a necessidade dela de ser aceita, de ser importante, de ser validada. Mostre que você compreende isso, porque tudo isso conecta, abre o cérebro para que ela entenda e aí você entra com a parte de ensinar mesmo, que é o que a gente tem que fazer. Não é só dizer não pode, pode, vai, não vai. É ensinar, mostrar para o cérebro dela o percurso, o caminho, o que
que aquilo traz de bom e o que aquilo traz de ruim. Se a gente conseguir fazer isso, lá na frente ela vai conseguir medir consequências de várias escolhas, consequências de vários convites de outras pessoas para saber o que ela decide e o que ela não decide. Certo? Um beijo grande para vocês, ótima quarta-feira, tenha um restinho de semana aí abençoado, um ótimo final de semana e a gente se vê segunda-feira, 7h45, para mais uma live das nossas Conexões da Manhã, na continuação do nosso livro, capítulo 7, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Fui!